Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar sobre um assunto que permeia uma das 4 fases ou 4 instâncias do nosso aparelho psíquico, o biopsicossocial e espiritual, que é a mediunidade. E o que nós vamos falar da mediunidade? Vamos falar da questão da energia, da doação de energia ou de troca de energias, que é mais fácil nas pessoas que têm mediunidade. Mas o que é mediunidade? Mediunidade é uma capacidade de dissociação psíquica que em algumas pessoas é maior do que outras, mas todos nós temos capacidade de dissociar. Algumas pessoas, por herança genética, uma certa formação cerebral herdada geneticamente ou adquirida através de lesões, seja por infecções ou traumas cerebrais, têm uma facilidade maior de dissociação psíquica. E aí, nessa capacidade de dissociação, que vem os fenômenos paranormais. Por que paranormais? Porque nem sempre a percepção de algo, além dos meus 5 sentidos, é uma mediunidade. Então, a gente costuma dizer que todo médium é um sensitivo paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Ou seja, para ser médium, você tem que estar à disposição de que espíritos se comuniquem através de você. Estejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, ok? Quem ainda precisa saber questões científicas, procura ver as obras básicas do Allan Kardec, que é um cientista da época, e os seus suplementares, como Ernesto Bozano, Camille Flammarion, que são outros cientistas da época que já comprovaram que isso existe. Isso já não é uma questão de dúvida, e sim a nossa questão é o que fazer com isso. E aí vem essa questão das energias, porque isso é uma questão energética, sim. E quem tem esse lado aberto da mediunidade, seja intuitiva ou seja uma mediunidade mais proativa, no sentido de que tem fenômenos acontecendo o tempo todo, pode estar exposto, vamos dizer assim, a fluxos energéticos que ora são bons, ora não são tão bons. E às vezes ela pode sentir como se perdesse energia. Sim, isso é muito interessante quando a gente vê pessoas que inclusive têm o que nós chamamos de mediunidade epileptoide, que lembram epilético, que não é muito comum, mas acontece. As pessoas têm aquela... saem e quando voltam do transe, não lembram o que aconteceu, como se estivesse saindo de uma crise convulsiva. Normalmente as pessoas têm uma sensação de cansaço muito grande, como qualquer outra crise convulsiva. Alguns falam até que dá um sono, que eles chamam que é o sono da morte, que a pessoa dá vontade de dormir e apaga, porque realmente ela tem um desgaste energético muito grande. Como é esse desgaste? Na convulsão, a pessoa tem aquela contração tônica e depois tem um debate crônico com todos os músculos ao mesmo tempo. Isso causa um extremo cansaço. No decurso de um processo mediúnico, isso também acontece em menor escala e acaba havendo um fluxo de energia na qual para poder manter essas funções acontecendo. E isso causa um declínio energético, uma queima de energia que a pessoa tem dentro dela, como nós temos enquanto nós tivemos um corpo em relação a isso. O que as pessoas questionam é: quando é que eu sei que isso está me fazendo mal ou não? Ou seja, tem muito a ver com o que nós chamamos de educação mediúnica. Não é desenvolvimento mediúnico, é educação mediúnica. É saber como que funciona a mediunidade, como que ela liga, como que ela desliga, como que eu aciono, como eu me protejo e principalmente a quem serve a mediunidade. Então, é muito comum no meio espírita as pessoas comentarem mediunidade com Jesus. O que significa isso? Que eu estou dando uma função ética e moral dentro das leis da caridade, dentro das leis de amor. Então, é provável que eu vou sofrer menos essas influências dos fluxos energéticos. Então, existe todo um treinamento mental, mas principalmente do coração, para que eu esteja a maior parte do tempo sintonizado com o que nós chamamos de energias do plano espiritual superior. Mas isso não existe, estar o tempo todo em contato com isso. Sempre o médium vai ser convidado ou orientado ou direcionado a ajudar pessoas. E pessoas que precisam de ajuda normalmente estão com alguma deficiência energética ou algum desvio energético. E muitas vezes isso acaba se transferindo temporariamente para o médium. E a palavra nem é tanto transferência. O médium
percebe, ele sente, muitas vezes ele acha que é ele que está sentindo aquela sensação. Daí é que vem a questão da educação mediúnica, saber o que é meu e que não é meu. E mesmo assim, a pessoa, o médium pode ficar com aquela sensação ruim por algum tempo, em que ele tem que lembrar que não é dele. E como é que eu faço para livrar disso? Através da prece e da oração. Eu volto a fazer um contato consciente com Deus, na maneira em que eu concebo que ele seja, elevando o que nós chamamos de nosso padrão vibratório, que é um processo dissociativo feito de maneira ativa, e aí eu ressintonizo com as energias benéficas, e aí eu me recomponho. Okay? Isso sempre existiu no planeta Terra, desde as pagelanças silvícolas até o conceito moderno, científico da mediunidade segundo a doutrina espírita.